Se você encontrou Jonas capítulo 1, se coloque em pé, por favor, se for possível. Amém? Quem achou, diga amém. Diz assim, irmãos: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Diga, por favor, para fugir do Senhor. Amém. Senhor, fala conosco, é a tua palavra. Teu Espírito me inspire a entregar a mensagem que vem do Senhor. Usa a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos, por favor. Glória a Deus. Irmãos, como eu disse, nós vamos falar hoje sobre o propósito de Deus na nossa vida, na minha vida e na sua vida. E o tema dessa mensagem é fugindo do propósito de Deus para nós. Nós lemos aqui o texto de alguém que tentou fugir do propósito de Deus para a sua vida. Com certeza você já ouviu diversas vezes a respeito dele, o profeta Jonas. Lembremos-nos que Jonas era um profeta. O profeta era aquele ungido pelo Espírito Santo, ungido por Deus, para entregar a mensagem de Deus ao povo. Quando Deus queria falar com a nação hebraica, queria falar com um rei de Israel ou de Judá, quando Deus queria falar com o povo, ele usava um profeta. E para isso, eles eram ungidos pelo Senhor. O Espírito de Deus vinha sobre o profeta e então o usava com o propósito de transmitir a sua palavra, transmitir a sua mensagem. E Jonas era um profeta, era um ungido de Deus, o Espírito de Deus estava sobre ele, para que ele pudesse levar a mensagem a todos aqueles que precisavam ouvir a palavra de Deus. Mas nos diz aqui, irmãos, que Jonas fugiu desse propósito. Em primeiro lugar, a palavra propósito, ela quer dizer intenção de fazer algo. Ou projeto, desígnio. Eu quero dizer que Deus tem a intenção de fazer algo através da sua vida. Quem diz ao Senhor, eis-me aqui, diga amém. Diga, eis-me aqui, Senhor. Não pode dizer, eis-me aqui, envia aquele ali, né? Mas Deus tem intenção de fazer algo através da minha vida e da sua vida. Deus tem um projeto. Um projeto é quando você se senta na sua mesa, né? E você detalha objetivos, detalha alvos, metas. Isso significa que no seu particular, pensando em você, Deus estabeleceu metas que você precisa cumprir. Que eu preciso cumprir. Deus detalhou coisas que sou eu e que é você que vai fazer. Que não será o seu irmão do lado, mas será você. O problema é que às vezes nós queremos fugir dessa responsabilidade e passar a responsabilidade que nos cabe aos outros. Jonas sabia que ele não podia fugir de Deus, né? Aqui o texto diz que veio a palavra do Senhor a Jonas com esta ordem, era uma ordem, é um imperativo, não é uma palavra no imperativo, uma ordem. Assim como é uma ordem também quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ali é uma ordem. Ele não está pedindo, ele está determinando. Ele está ordenando que assim seja feito. Não é um pedido, não é uma solicitação, é uma ordem. E essa ordem é para mim, é para você e para todos nós. É uma responsabilidade que nós não podemos
fugir. Assim como veio essa ordem para Jonas, e o Senhor disse, vai depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Deus queria dar aos ninivitas a oportunidade de salvação, a oportunidade de se arrependerem, a oportunidade de escaparem do juízo de Deus, porque o pecado já estava aborrecendo o Senhor a tal ponto que ele iria destruir a cidade. Mas Deus queria dar ao povo oportunidade de arrependimento, como tem dado à humanidade. O pecado dos homens já está chegando, irmãos, num nível tal que a ira de Deus vai se derramar logo sobre esse mundo. Vai se derramar logo. Então, eu e você somos os profetas de Deus desse tempo, para levarmos a mensagem de arrependimento para todas as pessoas. Mas às vezes eu e você fazemos como Jonas, fugimos da responsabilidade que nos cabe, que é nossa. Então diz aqui que Jonas fugiu da presença do Senhor. Jonas sabia que ele não podia fugir da presença do Senhor. Ele sabia que se ele descesse no porão do navio, lá ele não estaria escondido. Se ele descesse no fundo do mar, também não estaria escondido. Ele sabia que se entrasse num quarto muito escuro e entrasse debaixo da sua cama, também lá não estaria escondido. Mas então, do que ele estava fugindo? Ele estava fugindo do propósito de Deus para a vida dele. Ele estava fugindo do propósito que Deus tinha para a vida dele. Esta era a sua intenção. Ele estava pensando assim, se eu não for, Deus manda outro. Então Deus está me mandando ir para Nínive. Eu vou para outro lugar. E ele pegou um navio para Tarsis, totalmente oposto de onde Deus mandou ele ir. Assim ele pensava em fugir do propósito, do plano de Deus para a sua vida, do alvo estabelecido, do projeto que Deus escreveu para a vida de Jonas. Assim ele pensou, Deus vai desistir de mim e vai enviar outras pessoas. É tão fácil, irmãos, nós pegarmos o nosso navio para Tarsis. É mais confortável, porque a gente faz igual Jonas. A gente desce para o porão do navio, onde ninguém nos incomoda, onde ninguém nos cobra, onde ninguém pede relatório, né? Onde a gente não precisa prestar contas, onde a gente não precisa ser monitorado por ninguém, é tão cômodo. E ele desceu lá para o porão do navio, diz a Bíblia que ele dormia. É fácil dormir enquanto Deus escreveu um projeto para mim e para você. É muito fácil. É muito cômodo a gente achar que não tem nada a ver, que nós podemos fazer o que queremos, que nós podemos levar a nossa vida do jeito que queremos, que nós não temos nenhuma responsabilidade. É muito fácil fugir de Deus e que Deus coloque outra pessoa no meu lugar. É muito fácil. Mas Deus tem um projeto para a minha vida e para a sua vida que eu e você não podemos, não devemos fugir. Amém, irmãos? Não adianta querer fugir, não. Porque Deus vai cobrar. Amém? Vai chegar a hora de prestarmos contas. O porão do navio confortável, quente, que nos faz dormir, não vai nos esconder para sempre. Vai chegar um momento que Deus vai chacoalhar o navio, vai mandar turbulência, e a gente vai ter que acordar para o chamado, para o propósito de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Nós vamos protelando, empurrando com a barriga, jogando para frente o projeto que Deus escreveu para nós. Talvez você esteja pensando, pastor, que projeto é esse? Não estou sabendo de nada. Esteja aberto que Deus vai revelar para você qual é o propósito que Ele tem para a sua vida. Amém, irmãos? Então, Jonas, ele foge. Diz a Bíblia que ele desceu para Jope. Lá ele encontrou um navio que se destinava para Tarsis.
pagou a passagem, em vez de investir no propósito de Deus, ele investe fora do propósito de Deus. Ele pega do seu dinheiro, dos seus recursos, compra uma passagem para fugir do Senhor. Ele investe do seu recurso, do seu tempo, para cumprir o seu propósito na terra, a sua vontade. É certo que o povo de Nínive era um povo muito mau, muito cruel, inimigos do povo de Israel, inimigos de Israel, e eles certamente não queriam, Jonas não queria que Deus livrasse aquele povo, mas Deus amava aquele povo. Se eles eram maus, é porque não conheciam a Deus, não tinham tido uma verdadeira experiência com Deus. Cabia a Jonas a responsabilidade, como profeta de Deus, ir até lá e cumprir o propósito de Deus. Por que é que o mundo ainda está dessa forma? Porque o povo de Deus está acomodado. Nós estamos acomodados. Achamos que a responsabilidade é dos outros. Mas onde chega o Evangelho, também chega a mudança, também chega a transformação, chega a salvação, chega a libertação. E o Evangelho vai chegar através da minha vida e da sua vida, nós que somos profetas do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Então, irmãos, nós precisamos entender que Deus nos fez com um propósito, com um projeto. Deus, você nasceu, meu irmão, mas você foi pensado. Você nasceu e foi pensado. Ah, nasci pela vontade da minha mãe e do meu pai. Não, senhor. Porque poderia ter nascido milhões no seu lugar. Mas você foi pensado. Deus refletiu a seu respeito. Deus pensou em você. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Há um projeto de Deus. Há algo que Deus estabeleceu para a minha vida e para a sua vida. Aí eu acho que o projeto de Deus para a minha vida é eu ficar rico. Eu acho que o projeto de Deus para a minha vida é eu me tornar um grande empresário. Eu acho que o projeto de Deus para a minha vida é isso e aquilo. Deus vai revelar. Mas o maior projeto de Deus para mim e para você é pregarmos o Evangelho. É levarmos a mensagem do Senhor àqueles que precisam. É fazermos a obra de Deus. Isso não quer dizer que nós precisamos deixar o nosso trabalho, a não ser aqueles que têm um chamado específico, por exemplo, trabalho pastoral, alguma coisa que haja necessidade de um envolvimento integral, né, de tempo integral. Mas nós podemos fazer a obra de Deus mesmo dentro do contexto da vida que temos. Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na igreja, na obra de Deus, reservando tempo para fazer as coisas para Deus. Para trabalhar para o Senhor, para nos envolvermos na obra. Porque, irmãos, tudo o que está aqui nesse mundo vai acabar logo. A gente investe tanto, a gente trabalha tanto, e vai passar tão rapidamente. Mas o propósito que Deus tem na minha vida e na sua vida são de coisas eternas. De coisas eternas. Nós não podemos deixar de cumprir esse propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero ler um texto com você que está aqui em Lucas, capítulo 5. Se você puder abrir aí, te agradeço. Acompanhe comigo essa leitura, por favor. Lucas, no capítulo 5, vamos ler alguns versículos. O propósito de Deus na vida de Pedro, Tiago e João. Vamos ler aí nesse capítulo 5 de Lucas o seguinte. Diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, ou seja, do mar da Galileia. E uma multidão o comprimia, o apertava de todos os lados.
Ou seja, havia uma grande multidão ali, muitas pessoas estavam do lado de Jesus para ouvir a palavra de Deus, diz o texto. E ele viu à beira do caminho 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. E entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, ou seja, você e os seus companheiros, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira, não pegamos nada. Mas porque és tu quem estás dizendo isso, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-te de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pedro, Tiago e João estavam pescando ali no mar da Galileia. E Jesus se aproximou, uma grande multidão o comprimia, o apertava para ouvir a palavra. Jesus então pegou um dos barcos, o de Pedro, que estava à margem, e de sobre o barco ele falou com a multidão, ensinou a multidão. Dentro do mar, talvez com o vento que soprava do mar para a praia, as pessoas podiam ouvir Jesus melhor. E então, depois de usar o barco de Pedro, ele disse para ele: vai mais adiante, lança as redes. Você e os seus companheiros, né? E Pedro disse: Senhor, por toda a noite nós lançamos as redes, nada apanhamos. Mas por tua palavra, sob tua palavra, vou lançar as redes. Ele foi e fez isso novamente. E diz a Bíblia que o seu barco se encheu dos companheiros, Tiago e João também, que eram seus sócios. Aqui o texto diz que eles eram sócios. Se encheu também. E Pedro falou: Senhor, se afasta de mim, eu sou pecador. E Jesus falou: Pedro, a partir de hoje, você será pescador de homens. Pedro, Tiago e João, eles pensaram que eles iam terminar suas vidas pescando. Eles eram pescadores, eles eram sócios, eles possuíam uma empresa de pesca. Ali naquela região passava uma estrada amazônica, uma estrada romana importante, e turistas passavam por aquela região no Mar da Galileia, compravam muitos peixes. Ali era uma zona portuária importante, e havia um grande comércio de peixes e pescados ali naquela região. Pedro era dono de uma empresa, ele e os seus sócios. E eles pensavam assim no seu coração: nós vamos terminar as nossas vidas pescando, vamos ganhar muito dinheiro, né? Vamos conquistar muitas coisas pescando. Aí Jesus veio e falou para ele: Pedro, a partir de hoje você vai ser pescador de homens. Deus não criou você para ser um empresário da pesca. Deus não fez você para você terminar a sua vida pescando, nem você, nem Tiago, nem João. Vocês foram chamados para ganhar vidas. Vocês foram chamados para gastar as vossas vidas levando a mensagem e pescar homens para o reino de Deus. Jesus então revela ali, irmãos, o projeto e o propósito dele para Pedro, Tiago e João. E eles então, diz aqui o texto, que eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo
e seguiram a Jesus. Às vezes, irmãos, eu e você nos equivocamos muito. Porque eu vou fazer isso, e eu vou fazer aquilo, e eu vou fazer isso, e vou conquistar isso, vou comprar aquilo, vou fazer isso e aquilo. Nós precisamos nos perguntar o seguinte: é isso que Deus tem para mim? Essa é a pergunta mais importante a ser feita. Foi isso que Deus escreveu para mim quando Deus se assentou na sua mesa e me planejou, projetou a minha vida? Foi isso que Ele escreveu? Ou eu estou indo para Tarsis? Foi isso que Deus determinou para mim? As pessoas tomam decisões, seguem seus rumos, seus caminhos, sem terem convicção de que aquele é o projeto de Deus para eles. Vão se dar muito mal lá na frente, quando tiverem que prestar contas com Deus. Porque Deus tem um plano para você, e não adianta você fugir. Deus tem um plano para mim, não adianta querer fugir. Deus tem um projeto para a tua vida, meu irmão. Ah, eu não sou pastor, não sou diácono, não sou nada. Deus tem um projeto para você e pronto. Pergunte a Ele: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Porque eu não nasci em vão, eu não nasci para fazer peso na terra. O que o Senhor tem para mim, Senhor? Eis-me aqui. Pode ser que o projeto de Deus não te agrade em nada, meu irmão. Pode ser. Pastor Abílio, meu pai na fé, dizia que um dia ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Uma vez ele estava jantando e Deus mandou ele, falou para ele: você vai pregar lá na zona sul de São Paulo. Naquele tempo, irmãos, ninguém queria vir para cá. Ninguém queria vir para esse deserto que era aqui, há muitos anos atrás. Era um lugar que ele não queria vir. Era um lugar que seu coração não desejava vir de jeito nenhum. Mas ele disse: o Senhor está me mandando, eu vou. E estabeleceu aqui diversas igrejas, inclusive essa igreja aqui. Pastor Abílio que levantou. Ele e a sua equipe. Amém? Essa e diversas outras igrejas aqui. Então, que eu e você estejamos prontos, irmãos. Pode ser que você esteja querendo ir para Tarsis. Mas Deus está dizendo hoje: eu quero você em Nínive. E se você não for para Nínive, eu vou chacoalhar o barco. E se for necessário, eu envio um grande peixe. Quando Deus chamou a Aimee Semple McPherson, a fundadora da nossa igreja, para pregar, ela não queria. Não queria se envolver inteiramente. Estava envolvida de forma superficial. Mas Deus queria ela de forma integral, envolvida na obra. Porque ela dava sempre desculpa: ora meu filho, agora eu casei, não dá, depois eu vou, depois eu faço. Ficou doente. Ficou à morte, quase à morte. A sua vida ficou por um fio. Não tinha remédio, não tinha médico, não tinha ninguém que a curasse. Nem as orações. Nada a tirava daquele leito. Mas sempre Deus voltava e falava com ela: você vai ou não vai cumprir o meu propósito? E ela sempre protelava, dava uma desculpa. Um dia, quando a sua vida estava por um fio, Deus perguntou: e aí, você vai? Ela disse: eu vou. Deus a curou. Hoje a nossa igreja está espalhada em centenas de países. Porque ela disse: eis-me aqui, Senhor. Deus tem um projeto para você. E eu e você não podemos, irmãos, virar as costas para o projeto, para o chamado de Deus para mim e para você. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Irmãos, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, 1 Pedro 2,9, ele diz assim: vocês, porém, está falando comigo, com você, vocês, porém, são geração eleita, ou seja, escolhida, elegida por Deus, sacerdócio real, aquele a quem Deus vai usar, nação santa,
nação separada. Povo exclusivo de Deus. Deus nos chamou para Ele. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou para anunciar as suas grandezas, para fazermos a sua obra. Provérbios 19, 21 diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ou seja, nós fazemos muitos planos. Muitos são os planos do coração do homem, muitos. Muitos projetos, muitos sonhos, muitos alvos. Mas diz aqui, o que prevalece é o propósito do Senhor. Então que nós busquemos qual é esse propósito, que entendamos qual é esse propósito. Isaías 26, 3 diz: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Que o nosso propósito, irmãos, esteja firme. Que eu e você já tenhamos claro no nosso coração o que Deus quer para nós. Se Deus já revelou, que possamos permanecer firme nesse propósito. Muitas coisas vão querer nos atrapalhar de cumprir esse propósito, nos desestimular, nos aborrecer. Muitas coisas vão tentar nos desviar desse propósito, do caminho, daquilo que Deus já nos disse, nos revelou, nos falou. Muitas coisas vão querer nos desestabilizar, nos desequilibrar, nos afastar do projeto de Deus para nós. Muitas coisas no caminho da vida, muitas coisas. Mas diz aqui o texto que Deus guarda em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Que eu e você possamos permanecer firmes no propósito do Senhor. Como Paulo disse, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo não disse, eu parei no meio do caminho, porque tem muita gente parando no meio do caminho. Muita gente virando as costas, porque é mais cômodo, como já falei, dormir no porão do navio. Mas está escrito, combati o bom combate, terminei a carreira. Ou seja, terminei, eu tenho a consciência clara de que o propósito de Deus para a minha vida, eu o cumpri cabalmente. E Paulo disse ainda para Timóteo, Timóteo, cumpra cabalmente o teu ministério. Cumpra cabalmente o teu chamado, ou seja, não deixa no meio do caminho, não pare. Muitas coisas vão tentar te desanimar, muitas coisas vão tentar te atrapalhar, mas saiba, Deus tem um plano, Deus tem um projeto, e você não pode permitir que nada atrapalhe. Fique firme, porque Deus guardará, diz aqui o texto, Deus vai guardar quem está firme no propósito. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Amém? O Senhor está conosco. Aquele que está firme no propósito. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Não fuja. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 9, Paulo disse assim, por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Paulo diz, eu tenho o propósito de agradar a Deus. Se no corpo, se tiver que morrer por ele ou fora do corpo, eu quero agradar o Senhor. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, é cumprir o propósito do Pai. A minha comida é cumprir o propósito do Pai, em outras palavras. Que seja também esse o nosso alimento. Que seja aquilo que... O que é o alimento? O que é a comida? Porque Jesus usou o termo comida? Porque é o básico daquilo que a gente precisa para viver. Sem comida a gente morre. Né? Então Jesus quis dizer, o mais importante é cumprir o propósito do Pai. Essa é a minha comida. Esse é o meu objetivo maior, o meu propósito maior. Fazer a vontade do Pai. Que assim seja também, irmãos, na minha vida. Você sabia que Moisés, ele queria fugir do propósito de Deus? Moisés queria fugir. Se você for ler, por exemplo, em Êxodo capítulo 4,
você vai perceber isso. E olha que Moisés, irmãos, Moisés ele era arquiteto, engenheiro, ele era legislador, tudo que você puder imaginar de qualificação, Moisés tinha. O Moisés foi um personagem tão importante que os judeus tinham o seguinte pensamento: a alma de Moisés vale mais do que a alma de todos nós juntos. O próprio Deus disse a respeito de Moisés: olha, se eu quero falar com um profeta, eu falo com ele em sonho e em visão. Mas com Moisés, eu falo face a face. Moisés, um grande personagem que é reconhecido por todas as grandes religiões do mundo, o cristianismo, o islamismo, o espiritismo, enfim, todo conteísmo reconhece a grandeza de Moisés. Ele é reconhecido nas artes, na literatura, em todos os lugares você vê. Então ele foi um grande personagem. Ele cresceu no Egito. Ele foi formado nas melhores escolas do Egito. Então ele teve uma grande formação. Só que quando Deus chamou ele, ele disse: eu não estou pronto. Não estou preparado. Né? Diz aqui o texto de Êxodo capítulo 4, que Moisés, depois que Deus chamou ele para ir até o Egito, tirar o povo de lá, ele respondeu o seguinte: e se eles não acreditarem em mim, e nem quiserem me ouvir, e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe respondeu: que é isso na tua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue no chão. Moisés jogou a vara no chão. A vara se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. O Senhor disse para ele: estenda a mão, pegue na cauda. Ele estendeu a mão, pegou a serpente pela cauda, se transformou novamente na sua vara. E então o Senhor disse para ele: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu para você. Então, disse mais o Senhor: coloque a mão no peito. Ele colocou. Quando tirou a mão, estava leprosa, completamente ferida, cheia de lepra. Depois o Senhor ordenou: coloque a mão de novo. Moisés tornou a colocar a mão, tirou. Quando tirou, ela estava completamente limpa, igual a outra sua mão, perfeitamente curada. Então Deus disse assim: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, vão acreditar no segundo. E se ainda não acreditarem nesses dois, nem te derem ouvido, tire a da água do Nilo, pegue da água do Nilo, derrame na terra seca. E quando você derramar essa água na terra seca, ela vai se transformar em sangue diante deles. Então disse Moisés ao Senhor, aqui o texto diz: disse porém Moisés ao Senhor. Ele sempre colocando um porém. Sempre colocando um porém. Moisés, porém, disse ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Eu não consigo falar bem, Senhor. Primeira pergunta é: e se eles não creem em mim? Deus diz: eles vão crer porque você vai fazer isso e isso. Ah, Senhor, na verdade eu não sei falar bem. Eu não sei falar direito, não consigo falar bem. O Senhor falou para ele: tá bom, Moisés, e quem deu a boca para o homem? Quem fez a boca do homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem que concede vista? Ou que torna alguém cego? Quem é que faz isso? Não sou eu, Senhor? Agora vai e eu estarei com você, ensinando o que dizer. Porém, respondeu, porém, lá vem outro porém. Porém, Moisés diz: ah, Senhor, envia outra pessoa. Envia outro. Então, a Bíblia diz que Deus se irou com Moisés. Deus se irou e falou para ele: você não tem seu irmão Arão? Então, eu sei que ele fala bem, ele já está vindo, e você falará com ele, e ele vai falar então, vai ser o seu porta-voz lá no Egito. Assim como Deus fala com o profeta, você vai falar com seu irmão. E então Deus disse a ele: vá e leve na sua mão esta vara, e com ela você fará os sinais miraculosos.
Veja, irmãos, que sempre existe um porém, sempre existe, eu não posso, sempre existe, eu não sei. A gente sempre dá uma desculpa. E quem sabe, temos dado essa desculpa hoje. Hoje eu não posso porque eu não tenho tempo, mas tempo a gente tem para aquilo que a gente prioriza. Tempo a gente tem para aquilo que é importante, a gente não tem tempo para aquilo que a gente não se importa. Né? Se eu não me importo em ler a Bíblia, se a Bíblia não é importante, eu prefiro ler as redes sociais. Né? A gente não ora, porque a gente não considera importante orar. Porque se a gente quiser orar, a gente acha tempo. A gente não congrega, porque a gente não acha importante estar na igreja. Porque se a gente achar importante estar na igreja, a gente deixa tudo e vai para a igreja. Né? A gente não trabalha na casa de Deus, na obra de Deus, é porque a gente não acha importante trabalhar na obra de Deus, nem na casa de Deus. Porque trabalhar lá fora, a gente trabalha, a gente vai visitar um parente, faz festa, visita, vai no restaurante, vai no shopping, passeia, se diverte, vai trabalhar para Deus, a gente não trabalha. Por quê? Porque a gente não acha importante isso. A gente acha importante as outras coisas. Tempo a gente tem para aquilo que a gente acha importante. Senão a gente não tem tempo. Amém, irmãos? Quem quer dá um jeito, quem não quer dá 1000 desculpas. Foi o que Moisés fez. E que muitas vezes eu e você fazemos, nós fazemos. Eu não posso, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não sei. Mas Deus já nos deu as ferramentas. Deus já nos preparou. Quando Deus desenhou você, escreveu a sua vida, meu irmão, Ele já lhe deu as ferramentas. Já lhe capacitou, não vai capacitar, já lhe capacitou. Amém? Então, simplesmente Moisés diz, eu não posso, a ira de Deus se levantou. Moisés percebeu que o negócio ia ficar complicado. Tá bom, Senhor, eu vou. Aí foi. O Arão foi com ele. O Arão, irmãos, que nem tinha tido toda aquela preparação que Moisés teve, aquela eloquência que Moisés tinha, aquele estudo, aquela sabedoria que Moisés, ele que não tinha, foi com Moisés e falava com o faraó. Que vergonha para Moisés, né? Que o Arão tinha que falar. Tem gente, irmãos, que nos envergonha, sabe? Nos envergonha porque tem pessoas, irmãos, que não tem tempo, de fato, que trabalha muito, que não tem condição, mas você chega para ele e fala, irmão, faz isso para mim, ele vai lá e faz. Ele vai lá e faz, ele arruma tempo. Ele dá um jeito e faz, e a gente fica envergonhado. Né? Porque nós já aprendemos uma coisa, olha, se você vai dar serviço para alguém, se você vai pedir para alguém fazer alguma coisa para você, não peça para quem não está fazendo nada. Não peça para quem não está fazendo nada fazer alguma coisa para você, porque ele não tem tempo. Quem não está fazendo nada não tem tempo. Mas quem trabalha, quem está cheio de coisa fazendo, quem está cheio de atividade, pede para ele fazer alguma coisa para você, porque ele vai fazer, ela vai fazer. Vai dar um jeito e vai fazer. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, disse que teve uma parábola para a gente finalizar aqui. Um homem foi chamado para dar uma palestra, mas ele não queria. Então ele estava arrumando desculpas para não ir. E ele chegou diante da plateia para falar com o povo, e pegou o microfone e perguntou assim, pessoal, vim aqui para falar sobre esse tema, sobre esse assunto. Quantos de vocês já ouviram falar desse tema? Ninguém se manifestou, ninguém sabia sobre o tema. E ele falou, olha, não vou poder falar. Eu venho aqui falar com vocês sobre um tema que vocês nunca ouviram, ninguém vai entender nada, dá licença. Deixou o microfone lá e saiu. Aí chamaram ele de novo, para dar a mesma palestra, né? E o povo falou, ele vai perguntar de novo e vai deixar o microfone e vai embora. Né? Aí ele perguntou, pessoal, quem de vocês já ouviu sobre esse tema? Todo mundo falou, eu já ouvi, você já ouviu? Ah, já ouvi. Ó, se vocês já ouviram, então eu não preciso falar, dá licença. O microfone e foi embora. Né? Chamaram ele de novo para falar. Aí a plateia combinou, olha, metade diz que já ouviu, metade diz que não ouviu, tá bom? Dessa vez ele não escapa.
Pessoal, vocês já ouviram falar desse tema? Nós já ouvimos, nós nunca ouvimos. Ah, então quem já ouviu, ensina quem não ouviu. E pronto, deixou o microfone e foi embora. A gente às vezes faz assim, irmãos, né? Sempre dá um jeitinho de escapar, de fininho, de não fazer. Pastor Claudio Honor conta que uma vez, ele era membro de uma igreja, antes de ser pastor, ele congregava numa igreja, e um dia ele passou e ele viu que o pastor estava lá na frente da igreja. Ele olhou de longe, viu o pastor lá na frente da igreja com um bocado de material de construção para levar para dentro da igreja. Tinha chegado para uma reforma, alguma coisa que ia fazer, e está lá o pastor precisando colocar o material para dentro. Ele olhou da esquina e falou, se eu passar ali agora o pastor me pega. De jeito nenhum que eu vou. Deu a volta no quarteirão, foi pelo outro lado e foi embora. E depois o tempo passou e ele se tornou pastor. Um dia, irmão, chegou um material de construção na igreja dele para colocar para dentro. E ninguém veio ajudar, ele ficou bravo, ficou nervoso. Deus levou ele lá naquele dia. Ele falou, você lembra? Lembra aquele dia lá? Você, fugiu? Está aí, Então, irmãos, não fujamos da nossa responsabilidade. Quem está entendendo, diga amém. Agora eu finalizo. Sabe qual que é o perigo de fugir do propósito? O perigo da gente levar a nossa vida do jeito que a gente quer, sem levar em consideração, achando que Deus vai mandar outro no lugar. Um dia Deus nos pega na curva. Um dia nós vamos ter que nos sentar diante dele, face a face. Veja o que Deus disse para Ezequiel. Ezequiel, quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer e você não o advertir, nem lhe falar, para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade. Mas para mim, você será o responsável. Eu vou cobrar de você pela morte dele. Nós temos que pensar sobre isso, irmãos. Por outro lado, existe a recompensa daqueles que cumprem o propósito de Deus, e é muito grande, não há tempo para nós falarmos aqui de quão grande será essa recompensa. Mas eu queria deixar só um versículo. 1 Coríntios 15, 58 diz, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Nada, meu irmão, que você fizer para Deus ficará sem recompensa. Nada. Do seu tempo, do seu investimento, da sua vida, da sua dedicação, ficará sem recompensa. Nada. Tudo está registrado. E a recompensa é muito grande. O apóstolo Paulo diz que não subiu ao coração, à mente de alguém, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Que você possa, talvez você não esteja certo ainda do que Deus tem para a tua vida. Se você não está certo do que Deus tem para a tua vida no futuro, você precisa estar certo do que Ele quer para você hoje. Agora. Porque se você estiver certo do que Deus quer para você agora, Ele vai te mostrar acerca do futuro. E Ele vai te revelar e te conduzirá pelo seu caminho, dentro do centro da vontade dEle. Então, não tome decisões na base da achologia, eu acho. Não faça coisas que você não tenha convicção de que Deus está no projeto, de que Deus está nesse negócio. Não tome decisões, não dê um passo sequer sem ter a convicção de que Deus está te conduzindo. E como eu vou saber disso, pastor? A palavra de Deus diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus que vai iluminar o próximo passo que você vai dar. Pense, reflita sobre o que Deus diz na sua palavra. Não tome decisões precipitadas. Não viva pela emoção. Hoje eu não estou com vontade. Nós não vivemos pela emoção, nós vivemos pela fé. Amém, irmãos?
Busque a vontade de Deus. Se Deus disser para você ir, vá. Mas se Deus não falar nada, fique. Espere o tempo de Deus. Espere a vontade de Deus. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável.